Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogers e eu vou apresentar o artigo Um estudo comparativo entre as redes semânticas SemiNet e Video Network para o ciclo de palestras Sinted 2024. Na nossa agenda nós teremos a fundamentação teórica, metodologia, mapas conceituais na SemiNet e na Video Network, análise pedagógica SemiNet e Video Network, faremos nossas considerações finais, apresentaremos nossos trabalhos futuros e estaremos abertos a perguntas. Na fundamentação teórica, veremos redes semânticas, mapas conceituais e a junção dessas duas ideias na forma de rede semântica de mapas conceituais. Pela teoria dos grafos, podemos definir rede semântica como um grafo, no qual os nós dos vértices representam conceitos, as arestas ou arcos representam associações entre os conceitos, e as associações conceituais têm que ser capazes de produzir significados. O mapa conceitual pode ser compreendido como um tipo particular e autocontido de rede semântica. Esses diagramas eles representam associações hierárquicas entre conceitos. Então, nos nodos nós temos os conceitos do mapa, e as arestas nós temos os arcos dirigidos, que representam associações dirigidas entre os conceitos. Nós temos conceito origem, frase de ligação, conceito destino. E essas tríades formam proposições lógicas. Definimos rede semântica de mapa conceitual como um tipo particular de rede semântica na qual um conjunto de mapas conceituais forma uma rede de conhecimentos. Nessa rede de conhecimentos, os nodos, os vértices, representam conceitos pertencentes a mapas conceituais. Associações internas existem entre conceitos do mesmo mapa conceitual, que nós estamos acostumados a ver, ou entre diferentes mapas conceituais formando associações externas. Então, nesse caso, nós temos um conceito de um mapa, conceito de outro, associamos, formando uma associação externa. Quando uma rede semântica de mapas conceituais é multi-inquilinos, tem vários colaboradores formando uma rede colaborativa de conhecimentos. Metodologicamente, vamos ver a natureza desse estudo, a área de conhecimento, procedimentos metodológicos, escopo, objetivos e como coletamos e analisamos os dados. Trata-se de um estudo teórico da informática na educação, em que foram feitas comparações entre a SemiNet de 1990 e a Video Network, duas redes semânticas, procurando destacar características semelhantes e distintivas, tanto do ponto de vista estrutural como do ponto de vista pedagógico, ou com o objetivo de concluir sobre os potenciais pedagógicos de cada uma dessas propostas de rede semântica de mapa conceitual. Foram coletados dados quantitativos primários no Video Network e quantitativos baseados em dados secundários na SemiNet, porque os dados da SemiNet vieram de artigos publicados, não tivemos acesso direto aos dados primários. Vamos ver um pouquinho como é que são os mapas conceituais na SemiNet e na Video Network e comparar as ideias básicas das duas redes semânticas, as estruturas. Os mapas conceituais na SemiNet, eles são multimídia. Então, o que acontece? Um conceito pode ser representado por um rótulo, um nome, uma imagem, som, texto, equações, podendo ter, então, uma ampla gama de representações. Uma segunda característica é que várias ideias podem ser representadas de uma única estrutura de conhecimentos. Vamos ver um exemplo simples aqui de mapa conceitual com a ideia de Fischer. Nós temos que o corpo humano ele é composto por proteínas, carboidratos, lipídios, aglutinou 3 conceitos numa caixa só. E também nós temos que um primata é um mamífero, também aglutinado numa caixa só. Aqui, conforme Novak e Canha, nós vamos expandir esses conceitos. Esses 3 conceitos estão aqui, estão abertos, e aqui a gente conseguiu, inclusive, fazer uma proposição lógica. Um primata é uma ordem de mamífero, aqui ficou difícil. Primata e mamífero, como é que eu vou representar uma relação entre eles? Eu não tive essa oportunidade, eu perdi a oportunidade. Então, nós vamos ver 3 riscos dessa aglutinação. Risco 1 é
que a gente acabou de ver agora. Qual é a relação entre o primata e mamífero? Conforme Fischer aqui, fica difícil de representar. Isso é um problema sério em redes semânticas. Já que, conforme Novak, não, a gente conseguiu fazer a proposição lógica. Primata é maior de mamíferos, então não perdemos representatividade. Perdendo a representatividade, nós temos um segundo risco de topológico. A ideia de fazer uma rede semântica geralmente é fazer uma estrutura em rede, um mapa conceitual em rede. E aí, perdendo essa capacidade de representação, a gente tende a fazer mais mapas hierárquicos ou então até mesmo até radiais, de acordo com a teoria de Kinchin. Então, esse é um segundo problema topológico. E um terceiro problema é que ele estimula, na ideia multimídia de representar conceitos através de textos, frases na caixa. O que não é bom, porque quando tem uma frase na caixa, eu poderia pegar aquela frase e fazer uma subseção do mapa, e dependendo do tamanho da frase, podia até ser um outro mapa conceitual pertencendo à rede, fazer 2 mapas, 3 mapas. Então, isso é um problema importante. Ao aglutinar, a gente perde representatividade. A Vidya Network ela é aderente ao conceito original de Novak e ela inclui uma designação de contexto para cada mapa conceitual, para saber o conceito na rede semântica. Então, quando a gente fala de 7 maravilhas, nesse exemplo da Vidya Network, nós estamos dizendo no contexto da modernidade, não é no contexto da antiguidade. Então, já estamos contextualizando, já temos pertinência. Isso é importante numa rede semântica. Brevemente, dizemos que Seminet é mono-inquilinos, um contexto único, e Vidya Network é multi-inquilinos, tem contexto e forma uma rede colaborativa de aprendizagem. Em termos estruturais, essa é uma diferença, são diferenças importantes. Pedagogicamente, vemos como foram analisadas as duas redes semânticas. Fischer apresentou esse estudo em que fez um experimento controlado, em que 9 alunos usaram a Seminet e outros alunos, 39, não usaram, para um tema da biologia. As avaliações da aprendizagem com a Seminet foram melhores do que sem a Seminet, o que é um ponto positivo no experimento controlado realizado. Então, foi uma análise quantitativa no ensino superior e Fischer, autora desse estudo, tem 2 ponderações sobre isso. A sobrecarga cognitiva aos alunos do grupo experimental por terem que aprender sobre o conteúdo mediado na área da biologia, sobre o software Seminet e também sobre como representar o conhecimento. E outra ponderação é que não foram observados aumentos mensuráveis no desempenho em relação ao mestre anterior, quando esses grupos de estudantes estavam envolvidos com papel e lápis, não estavam usando tecnologias. Então, são as 2 ponderações da ficha em relação ao seu estudo. Importante ressaltar que a Vidya Network é bem diferente em termos de proposta pedagógica, ela apresenta um desenvolvimento cognitivo unificado, pensamento e da linguagem, através de textos dissertativos, mapas conceituais e relações semânticas lexicais, é multi-inquilinos. Os mapas conceituais são contextualizados, tem várias ferramentas de sócio-interatividade, compartilhamento, pesquisa lematizada, duplicação de mapas, debate de teses, fórum de discussão, chats. É multilingüe. Ele oferece busca externa de fontes qualificadas, tem um modo guiado, que permite ao aprendiz criar mapas conceituais conforme os passos sugeridos por Novak e Canhas, que eles usavam post-it e quadro, e transportando essas ideias com estacionamento de conceitos, inclusive, para uma interface gráfica. O molde de navegação gráfico permite que você vai lá, clique num conceito, ele abra os mapas conceituais que tem esse conceito, realce conceitos isolados para avisar o aprendiz, olha, esse conceito ou tu associa ou exclui, ficar isolado aí não está legal. A tela é responsiva, atualmente tem que ser responsiva mesmo, e inclui inclusive capacidade para
telas touchscreen, como tablets, celulares, notebooks táteis, né? Tem suporte a deficientes visuais, que conseguem criar mapas conceituais e entender os mapas conceituais lendo proposições lógicas, suporta pessoas com autismo, tem métricas de texto e para mapas conceituais, são 7 métricas para apoiar tanto o professor como o aluno, e tem 4 tutoriais para apoiar novamente o professor e o aluno. As análises quantitativas, né, que foram feitas na Video Network, tiveram perguntas desde o ensino fundamental até o superior, sobre contribuições ao desenvolvimento cognitivo, usabilidade, contribuições ao conteúdo mediado, comparação com outros métodos de estudo, ajuda para identificar lacunas, ajuda como ferramenta colaborativa. 109 dos 197 pesquisados, 94% aprovaram a Video Network. Nós vemos aqui, então, rapidamente, que então, a Seminet tem os mapas conceituais aglutinados em multimídia, que são suas características, e a Video Network é aderente à proposta original de Novak, em termos estruturais. Esse é um diferencial importante entre uma e outra. Pedagogicamente, a Seminet fez avaliação quantitativa, Video Network, Quali-Quant. Um estudo Seminet, 6 Video Network. Ensino superior Seminet, fundamental superior Video Network. Ambos tiveram aprovação. Em 1990, Seminet, os estudos da Vidia 2023 a 2024. Seminet é um estudo desativado, Video Network ativo. Pontos comuns entre a Seminet e a Video Network. Ambas evidenciam apoio cognitivo aos alunos e ambas estimulam a socialização dos conhecimentos. A Seminet apresentou características de vanguardas para a época, como a ideia de rede semântica de mapa conceitual e a representação multimídia de conceitos, só que tem que ter cuidado com aquela ideia de agregação por causa da perda de representatividade. A Video Network, ela não é restrita aos mapas conceituais, ela integra textos, mapas e relações semânticas lexicais, oferece telas responsivas, incluindo touchscreen, modos especiais de edição, oportunidade de sociabilização, relatórios e 7 métricas para apoiar aluno e professor. Trabalhos futuros com a Video Network, que é um estudo inativo. Tem 2 estudos em andamento, que é com aprendizes com autismo e outro em Moçambique, e pretende-se realizar pesquisa do apoio a projetos interdisciplinares em outros idiomas. Muito obrigado, estamos abertos a perguntas, gratos por sua atenção.